Senhor, meus irmãos, estamos na lição número 10 do Jovem, Escola Bíblica Dominical. O título é Aspectos da Obra Redentora de Jesus Cristo, o texto do dia, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros de Deus, segundo a esperança da vida eterna. Tito 3:7. E a síntese é: fomos justificados por Deus para nunca mais sermos tratados como rebeldes ou desobedientes. Nossa salvação dá-nos o privilégio de sermos reconhecidos como filhos amados do Pai, certo? Então, temos 3 tópicos. O primeiro tópico é a justificação. O que é justificação? O versículo que eu trouxe aqui, Apocalipse 12:10, diz: Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O que é justificação? O primeiro tópico. A Bíblia é bem clara em dizer que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse pecado, por mais simples que alguns achem, por mais banal que alguém ache, o pecado hoje é muito... As pessoas acham que é comum pecar, certo? E esse pecado, por mais simples que seja, que as pessoas pensam que ser simples, ele é a revolta contra Deus. Ele é um pecado contra Deus, ele é uma desavença, ele é uma inimizade contra Deus. Então, qualquer pecado, por mais simples que seja, mentira, idolatria, fornicação, adultério, lascívia, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, é um pecado contra Deus. E essas pessoas que vivem nessa prática, elas são inimigas de Deus. Só que com a pregação do Evangelho, o Evangelho é pregado, o Espírito Santo de Deus convence o homem do seu pecado, e alguns, aqueles que são convencidos do seu pecado, eles se arrependem. Ao se arrepender, eles são regenerados, como falamos nas aulas passadas, e além de ser regenerados, nós somos justificados. O que é isso? O nosso Senhor Jesus Cristo, além de morrer no nosso lugar, ele também tomou o nosso lugar, e quando ele toma o nosso lugar de culpado, ele transfere a sua santidade para nós, a sua, como é que se diz? O fato dele não ter culpa, ou seja, o fato dele ser justo, ele transfere a sua justiça para nós. Então, na Bíblia, nós temos o nosso Deus, e o nosso Deus, ele é justo. E como ele é um Deus justo, ele não pode apenas encobrir os nossos pecados. Se ele apenas encobrisse os nossos pecados, ele seria injusto. Vamos supor que você esteja diante de um juiz, e esse juiz esteja julgando alguém que cometeu um crime contra a sua família. Vamos dizer que ele tenha matado a sua família, e aí foi pego em flagrante, e todo mundo sabe que ele é o assassino, mas o juiz, o júri diz, ele é culpado. O juiz, se ele se levantar e disser: eu sei que ele é culpado, mas como eu sou bonzinho, como eu sou bom, eu não vou lançá-lo na cadeia. O que é que você ia achar desse juiz? Ia dizer que esse juiz é injusto. Então, nosso Deus, ele não pode apenas tirar-nos da cadeia, ele não pode apenas tirar-nos do inferno. O que é que ele fez? O próprio Deus, encarna através do seu Filho, Jesus Cristo, e ele, ali na cruz, ele toma o meu lugar e o seu lugar. Ele senta na cadeira do réu e ele diz: está consumado, eu paguei a sentença. Então, Deus, ali na cruz, ele lança a justiça, a execução da justiça sobre Jesus. E Jesus morre. E quando Jesus morre, ali ele paga pelos nossos pecados. Então, isso é justificação. Ele morreu por nós. Então, naquele momento, ele estava nos tornando justos, certo? Ele não apenas pagou a nossa conta lá no comércio, mas ele foi lá no SPC e tirou o nosso nome dos devedores. Então, isso é a justificação.
é um processo divino, foi Deus que fez por nós através do seu amor, através da sua graça. Então, como o diabo estava como acusador das nossas vidas, né, porque a lei, né, os sacrifícios que foram realizados no passado, eram sacrifícios de animais, e os animais não pecaram, quem pecou foi o homem. Então o diabo ele tinha esse poder de acusar até a morte de Jesus, porque quando Jesus morre, o primeiro Adão pecou, levou a maldição para a humanidade. O segundo Adão, um homem também, né, não peca e morre e paga pelos pecados, pelos nossos pecados. Então traz a bênção para toda a humanidade também. Então ali, né, é quebrado o poderio de acusatório de Satanás, porque agora nós estamos em Cristo. Nós somos uma nova criatura, fazemos parte de Cristo, certo? Cada um de nós somos corpo de Cristo. Agora o diabo não tem mais como nos acusar, porque estamos agora debaixo da graça de Cristo, debaixo, como Cristo já morreu, nós morremos também, porque nós estamos dentro do corpo de Cristo, tá bom? Eu sei que é um pouco complicado, mas nós vamos detalhando aí ao longo da lição, né? Então vamos aqui, a certeza da justificação, o qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação, Romanos 4:25, né? Então, a ressurreição, ela é a certeza que Deus recebeu o sacrifício de Jesus Cristo. Então, a ressurreição, que é uma obra do Espírito Santo, né, vai lá e ressuscita Jesus Cristo, e essa ressurreição significa que o sacrifício foi aceito, o sacrifício, que a justificação foi aceita, morrer por nós foi aceita. Então, é como aquele aroma suave que subia perante o Senhor, o sacrifício foi aceito. Então, a justificação é a prova que nós não vamos morrer eternamente, né? A justificação é a prova que nós passaremos pela morte, né? A maioria passaremos pela morte e vamos ressuscitar, porque estamos em Cristo, tá bom? E o ponto 3 é a operação da justificação em nós, né? O Tiago 2:21-26 diz: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você poderia ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Isso foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras é morta, né? Então, o apóstolo Paulo prega que a nossa justificação é pela fé. E alguns podem achar, não, então se contradiz com Tiago, né, irmão de Jesus? Não se contradiz. O que o Tiago está dizendo é o seguinte: se nós somos realmente justificados, a operação da justificação, né, o título, se nós somos realmente justificados, nós vamos fazer obras. Se nós, primeiro, cremos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, somos regenerados, somos justificados, se você está nesse estágio, se Deus fez essa obra em você, então você não vai ficar parado, né? Abraão, ele creu em Deus, por isso ele ofereceu Isaque como sacrifício. Então a fé faz a pessoa se mover. Então a pessoa, por isso que Tiago diz: a fé sem obras é morta. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas não se movem, não ajudam o próximo, não tem um relacionamento com Deus. Essas pessoas vivem uma vida egocêntrica, pensando só em si. Então essa pessoa, ela não foi justificada. Essa pessoa não foi regenerada, ela não nasceu de novo. Porque aquele que foi justificado, aquele que foi regenerado, ele creu, e aí ele age como Raabe. Raabe creu que os israelitas iam dominar aquele lugar. E por ela crer, ela esconde, né, os espias, e quando os espias vêm, ela faz o que os espias mandou, bota lá um pano vermelho, né, na janela para simbolizar. Então, a sua fé vai lhe gerar a
se preocupar com o próximo, a sua fé vai se gerar a se preocupar com os irmãos, a sua fé vai gerar a uma ação. Se você não está agindo, está vivendo uma vida só para si, então quer dizer que a justificação ainda não chegou, infelizmente, no seu ser, tá bom? Então vamos aqui, a adoção. A adoção como imagem bíblica, é o ponto 2, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deles o direito de se tornar filhos de Deus. João 1:12, né? Então, nosso Deus é uma das figuras, né? A figura meio que melhor reflete, né, esse relacionamento de Deus para conosco é o relacionamento da adoção, certo? Nosso Deus, ele não está à procura de escravos, de robôs, de anjos, não. E sim de filhos, aqueles que nele creram, deram privilégio de ser chamados filhos de Deus. Então, esse é a adoção, né? Nós vemos que Deus, primeiro, ele chama Abraão, e de Abraão faz uma grande nação, e essa nação Israel, a nação eleita, mas Israel, em dado momento, ela não cumpre com a sua tarefa, que é levar Deus às nações, né? Levar a palavra de Deus, então rejeita o Messias, e aí é aberto, né? O plano de Deus já estava, claro, na sua onisciência, no seu poder já estava previsto isso, então é aberto para todos os gentios a graça salvadora. Então, nós agora somos filhos adotivos, somos enxertados na figueira, né? Nós somos agora eleitos do Senhor, né? Então, somos filhos de Deus, um processo de adoção. Os filhos de Deus, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que são os filhos de Deus e que são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão, certo? Então, quem vive na prática do pecado, a Bíblia é bem clara, né? Quem vive nas trevas e na luz. Quem vive na prática do pecado, eles não nasceram de novo, eles não tiveram a regeneração, não estão justificados. Aquela pessoa que ama adultério, aquela pessoa que ama pornografia, a pessoa que ama a mentira, a corrupção, essas pessoas, elas são filhos do diabo, elas vivem nas trevas. Mas aquela pessoa que ama a bondade, que ama fazer o bem, aquela pessoa que sente prazer em ajudar as pessoas, em ser amável, em viver em comunhão, em comer um contra os outros, partir do pão, participar da Santa Ceia do Senhor, que participa do corpo e do sangue de Cristo, as pessoas que têm prazer de viver em comunhão com os irmãos e viver com salmos, com hinos, com louvores a Deus, viver em união. Então, Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meu Deus. Isso significa o quê? Que não existe crente sozinho. Não existe crente individualista. Não existe crente fora do corpo de Cristo. Não existe eu no cristianismo, existe nós. Quando você aceita a Jesus e é regenerado e é justificado, você perde a sua identidade como eu e passa a ser agora, fazer parte de nós. Você faz parte dos irmãos, você faz parte de um corpo. E o cabeça é Cristo. Não tem ninguém cabeça. Por ao contrário, Jesus disse que nós devemos servir uns aos outros, porque é o contrário do mundo. Quem quiser ser o maior vai ser o menor. Jesus mesmo serviu aos seus discípulos ali na Santa Ceia, demonstrando isso. Além de agir, ele demonstra que nós devemos ser servos um dos outros, né? Então, aqui para o ponto, efeitos práticos da adoção, filiação. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações que somos filhos dele. Isso nos traz uma paz, isso diminui a nossa ansiedade, isso diminui os nossos problemas, porque se o Espírito Santo testifica dentro de você que você é filho de Deus, Deus vai cuidar de você. Mesmo que as coisas pareçam, estar
indo de mal a pior, mas Deus está com você, Deus está cuidando de você. E se Deus é bom, assim, Deus cuida de nós. Jesus disse: ora, se vocês que são maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu. Então, nós temos que descansar no Senhor, sabemos que Ele está cuidando de nós, porque assim viveremos bem melhor, com mais tranquilidade, com menos ansiedade, com menos doenças, sabendo que o Senhor cuida de nós. Certo? Então vamos aqui para o último ponto: a perseverança, segurança da salvação. Ele nos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:8. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, né? Então aqui a gente tem 2 versículos, né, que parecem, né, se contradizer, né? Dizer aqui que o Senhor vai nos firmar até o fim, mas ao mesmo tempo o apóstolo recomenda que a gente tenha cuidado para não cair, né? Na Bíblia, a Bíblia é bem clara que nós, apesar de termos um encontro com Cristo, ter sido regenerado, ter sido justificado, e nós tivermos realmente uma vida com Cristo, nós devemos perseverar para não cair, né? Para não cair. Só que, assim, às vezes a gente tem uma compreensão falha, né? Nós criticamos um pouco o calvinismo, que diz que salvo uma vez, salvo para sempre, né? Se a pessoa tem um verdadeiro encontro com Cristo, nunca vai deixar de seguir a Cristo. Mas às vezes também nós ficamos numa paranoia, achando que perdemos a salvação por qualquer coisa, né? Tem gente que ensina, eu já vi pastores ensinando: assistiu a novela, perdeu a salvação, cortou o cabelo, né, fez isso, coisas bobas, perdeu a salvação, jogou futebol, perdeu a salvação. Também não é assim, meu irmão, também não é assim. Nós somos salvos, somos justificados. Nós vamos perder a salvação se a cada dia nós continuarmos pisando na cruz de Cristo. Quando você comete o pecado e se arrepende do seu pecado, você não perdeu a salvação. Em nenhum momento ali você perdeu a salvação. Porque o Espírito Santo de Deus advertiu o seu coração, você se arrepende. Agora, se você pecou e aí você não se arrepende, peca novamente, e aí volta para uma vida, como o apóstolo Pedro diz, né? Como os porcos voltam para comer a lavagem, né? Comer a sua ração, então, infelizmente, você caiu da graça, perdeu a salvação. Mas não é... As pessoas, quando a gente às vezes ensina, né? As pessoas ensinam que é muito fácil perder. Não é bem assim. Nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Porque se não fosse, muitos, né, que se acham até santos, esses também não iam entrar. Não ia entrar praticamente ninguém nesse padrão que colocam aí, certo? Então, no padrão do nosso Deus, graças a Deus, é um padrão de Cristo, é um padrão da santidade. Então, se nós estamos em Cristo, quem nos condenará, né? Se Cristo morreu por nós, se Cristo é por nós, né? Quem será contra nós? Né? Então, vamos ter cuidado, não achar essa questão, que perde a salvação por qualquer coisa. Mas também, a Bíblia é bem clara em dizer que o homem, se ele perseverar no erro, ele vai cair, né? Infelizmente, ele vai cair da graça, que é o último tópico aqui, né? Ou melhor, o segundo tópico, a tragédia da queda. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram na graça, né? Eu sei que alguns podem dizer que essa referência está fora de contexto, né? Mas a Bíblia é bem clara em dizer que nós tenhamos cuidado. Porque a cada dia, se você vai se afastando de Deus, se você vai se afastando da igreja, que é o corpo de Cristo, né? Tem pessoas que são crentes em casa. Como você é crente em casa? Você está fora do corpo de Cristo. É impossível. Porque eu não gosto do irmão. É isso mesmo. Deus, ele deu o corpo de Cristo para nós ali, para trabalhar em nossa vida, né? Se tem aquele irmão chato, aquela irmã chata, foi o irmão que Deus lhe deu para você, para trabalhar a sua vida, a sua paciência, e para trabalhar também, né, as dificuldades daquela pessoa. Então, fugir do relacionamento com os irmãos é fugir de Cristo, é fugir da graça, certo? E muitas pessoas vão ficando em casa, e cada dia mais pessoas estão
se desviando, né, se afastando dos caminhos do Senhor e indo de mal a pior. Né? Então, retorne para o Senhor, retorne para os braços do Pai, se arrependa dos seus pecados, que com certeza o Senhor vai perdoar os seus pecados. Né? E aqui o ponto 3, para encerrar, cuidados com a nossa salvação. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. 2 Pedro 2, 1 e 3. Né? Então, aqui o apóstolo Pedro alertando contra os falsos mestres. Então, se a gente não caísse, se as pessoas não pudessem cair da graça, não pudessem sair dos caminhos do Senhor, né? Eu acho que essas inúmeras recomendações que tem na Bíblia não seriam dadas, né? Não seriam dadas. E aí nós vemos o apóstolo Pedro recomendando para termos cuidado com as doutrinas enganosas, suas pessoas dentro da igreja pregando coisas que não estão na Bíblia e contra a Bíblia, negando até o próprio Deus, negando até a autoridade divina, a soberania de Deus, a graça de Deus, a misericórdia. Então vamos ter cuidado, cada dia mais venha para a escola dominical, aprenda, para que Deus venha trabalhar na sua vida, tá bom? Então a paz do Senhor, um abraço para todos, que Deus continue abençoando e ore por nós, né? Cada dia Deus nos guiar e nos orientar para fazermos a obra do Senhor. Agradeço a todos, a paz do Senhor.